Uma comitiva brasileira foi conhecer de perto duas importantes obras de engenharia na Europa. Uma já está pronta, a outra está em andamento e a previsão é de ser inaugurada em 2029. As duas têm relação com o túnel imerso Santos-Guarujá. O repórter cinematográfico Carlos Abelha acompanhou o grupo formado por autoridades e empresários. Eles visitaram a Alemanha, a Dinamarca e a Suécia. E você embarca com a gente nesta viagem que traz muitas informações sobre o que poderá acontecer aqui na região daqui a alguns meses. O cenário é de cinema. A arquitetura é uma viagem no tempo e na história. Os primeiros registros daqui são de antes de Cristo. As construções foram erguidas depois, claro. O vai e vem é de veículos do século XXI. E a tecnologia existente nos dias de hoje é o que está permitindo grandes obras de infraestrutura. Estamos no norte da Alemanha. Acima fica o Mar Báltico e os países nórdicos, que costumam liderar os indicadores de desenvolvimento social. Em outras palavras, são lugares onde os moradores costumam ter qualidade de vida, boa educação, bom atendimento de saúde e bem-estar social. E é nesta região que está em construção o túnel imerso mais longo do mundo, com 18 quilômetros de extensão. A obra, prevista para ficar pronta em 2029, vai ligar a Alemanha à Dinamarca. O túnel ficará bem no caminho entre a cidade alemã de Hamburgo, a segunda maior do país, e a capital dinamarquesa, Copenhague. A viagem entre elas é de aproximadamente 5 horas. Guardadas as devidas proporções e apenas para facilitar a compreensão, a Alemanha seria Santos e a Dinamarca, Guarujá. Se aumentarmos o campo de visão do mapa, vamos perceber que o caminho seco entre as duas nações, algo equivalente a seguir pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, significa rodar 160 quilômetros a mais para ir de um ponto a outro. Só de balsa são 45 minutos de travessia. Tanto que a balsa oferece outros serviços além do transporte. Uma comitiva brasileira, formada por autoridades e empresários, viajou até a Europa para conhecer mais sobre o projeto. O grupo realizou encontros com autoridades alemãs e dinamarquesas. Os brasileiros tiveram a chance de conversar com representantes locais sobre detalhes do projeto, tirar algumas dúvidas técnicas e saber mais sobre os desafios de uma obra tão grandiosa. Os brasileiros visitaram o Conselho de Negócios da Fehmarnbelt. O nome faz referência a esta região da Alemanha. A associação reúne 11 grandes parceiros de 3 diferentes países. O CEO do Conselho falou sobre o projeto que espera ter nesta região 10 milhões de pessoas vivendo e trabalhando. Ele disse que o túnel é muito importante para conectar a Alemanha a Copenhague e também ao sul da Suécia. Vai encurtar o tempo de viagem quase que pela metade. E será muito importante também porque, na visão deles, para o futuro, ambos os lados do túnel terão um mercado melhor. Labor market on both sides of the Fehmarnbelt. O projeto do túnel imerso para ligar a Alemanha à Dinamarca teve início em 2008, quando os dois países assinaram um tratado para construir o túnel. Por mais de uma década, Alemanha e Dinamarca adequaram a legislação e fizeram estudos para avaliar os impactos das obras. Na Alemanha,
várias organizações foram contrárias. Na Dinamarca, foi mais tranquilo. Há um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados e o sistema alemão pode servir de inspiração para os nossos deputados e senadores. O que nós observamos aqui é que há muita mais simplificação regulatória, muito mais facilidade para a gestão de processos de dragagens e, de igual modo, para a própria licitação ou aluguel de áreas. A obra principal precisa estar acompanhada de investimentos no entorno. Se vai facilitar o caminho, a tendência é aumentar o tráfego de pessoas, de veículos e de carga, ou seja, mais obras de infraestrutura. O que cabe a cada ente federativo fazer, o que coube ao governo federal, o que cabe ao governo do estado, aos municípios, e a gente levar essa experiência, né? Quando eles falam, por exemplo, que cabe ao governo regional aqui, estadual, que seria o nosso, a construção das estradas, que liga até o túnel, toda a parte de logística das ferrovias, das estradas. Então, quando a gente remete à cidade de Santos, a gente pensa, e na Baixada Santista, a gente pensa da construção da Nova Imigrantes, né, da terceira pista, enfim, o quanto a gente tem ainda que expandir a ferrovia no Porto de Santos. Na Europa, muitas destas obras necessárias para melhorar os acessos ao novo túnel já estão em andamento. A cidade vem se preparando para essas mudanças, o impacto no trânsito e todos os impactos que a atividade portuária tem na cidade. Então é importante que a gente possa aprender com essas experiências que estão sendo desenvolvidas aqui em Hamburgo, justamente para que a gente possa minimizar os impactos dessa futura obra, não só durante a obra, mas no pós-obra também. Um dos locais visitados foi o Canteiro de Obras, que fica na Dinamarca. O espaço aqui é equivalente a 200 campos de futebol. Um canteirão proporcional aos 18 quilômetros de túnel, que terá 2 autoestradas de pista dupla, separadas por uma estrada de serviço e 2 linhas férreas. É nesta área que estão sendo construídos os 79 módulos com 217 metros de comprimento cada. Só para se ter uma ideia, cada módulo deverá ter 73 mil toneladas, o equivalente a 14 mil elefantes. Após a construção de todos os módulos em terra, na parte seca, as peças vão para o mar. Vai ser muito semelhante da adotada lá na nossa região. Percebe-se que é uma obra muito organizada, né? Que as etapas estão sendo consolidadas, tem o aterro de conquista, tem as ensecadeiras, os módulos são muito bem definidos e hoje a obra aqui da Dinamarca ela ainda está na parte seca, né? A etapa mais desafiadora eu acho que é a parte que vai ser na área molhada, né? Que tem toda a questão dos içamentos das peças, são peças muito grandiosas, pesadas, que vai ter uma metodologia inovadora que nós vamos ter que utilizar lá em Santos. Nosso túnel vai ter em torno de 1 quilômetro de extensão, aqui são 18 quilômetros. Muito importante que a gente possa aprender com os erros que foram cometidos, fazer os ajustes necessários para garantir que a obra seja iniciada com a maior brevidade possível e que nós tenhamos uma execução sem contratempos, para garantir que a entrega seja feita com toda a rapidez possível. A maquete ajuda a entender um pouco da estrutura montada para a obra. É possível ter uma noção do espaço onde os módulos são construídos e como vai ser o processo para colocar cada peça na água. A maquete permite ainda ter uma ideia de como deverá ficar o túnel por dentro, com rodovia e ferrovia. E eles foram muito pioneiros na integração dos modais, unindo trens, rodovias, vias para o tráfego de ciclistas, passagens de pedestres. Santos está sendo precursora, pioneira no Brasil com esse tipo de tecnologia. É uma obra menor, mas que pode se beneficiar muito dessa experiência aqui. Foi muito importante ter vindo aqui ver ao vivo a construção de um túnel semelhante. Deu para se notar o desafio que é uma obra dessa natureza, deu para se perceber a quantidade de tecnologia envolvida, né, num projeto dessa natureza. E também do lado político, como eles tiveram que ser resilientes e perseverantes para conseguir botar esse projeto em pé, né? Verificamos que há necessidade de um canteiro, que é impossível esse canteiro no Porto de Santos, ou seja, a necessidade de construção das peças em outro local, como elas vão ser levadas para Santos, ou seja, verificamos todas essas situações e agora sim, agregar essas informações para a nossa situação concreta, para o nosso modelo do Porto de Santos, para que definitivamente nós tenhamos o nosso túnel. O projeto é financiado por empréstimos que serão pagos pelos usuários do túnel por meio de pedágios.
foi este mesmo modelo de negócio utilizado para construir esta ligação entre Dinamarca e Suécia, inaugurada há 25 anos. Durante a viagem, a comitiva brasileira foi até a ponte que liga a capital dinamarquesa, Copenhague, à cidade sueca de Malmö. Ela tem 16 quilômetros de extensão e combina uma ponte estaiada, uma ilha artificial e um túnel submerso. A construção começou em 1995 e foi concluída em 4 anos, 3 meses antes do prazo previsto. Os dois países dividiram o custo de forma igual. A obra levou em conta a passagem de grandes navios e a segurança aérea por causa do aeroporto de Copenhague. Conectar a Alemanha com a Dinamarca e a Suécia, o que isso traz de oportunidade de negócios, de desenvolvimento, não só a indústria, mas a cultura, né, para a população em geral, o turismo. E é isso que a gente deseja para a nossa região, a Baixada Santista cada vez mais conectada e trazendo mais oportunidades através do porto. O Brasil e a Dinamarca têm uma tradição já bastante grande de cooperação em ciências da construção e essa oportunidade não vai ser diferente. Eu vejo muitas oportunidades e muitas chances do Brasil ter a colaboração de empresas dinamarquesas e desse know-how para a construção do túnel. Isso é muito importante para nós. A ponte se consolidou como símbolo de integração regional. A estrutura aproximou mais os dois países e estimulou o comércio e o turismo. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, do PSD, participou da viagem. Estar aqui perto de um túnel em construção e a oportunidade da gente visitar um que já foi construído, os dois com a mesma tecnologia, mostram que o Estado de São Paulo, de fato, está na direção certa, escolhendo esta modalidade de túnel para que a gente possa beneficiar milhares de pessoas nessa travessia Santos-Guarujá. Ele também comentou sobre o andamento do projeto do túnel ligando Santos e Guarujá. Olha, uma previsão de até 9.000 funcionários ao longo da execução dessa obra. Uma obra de um porte muito grande na região da Baixada Santista. Eu tenho certeza que nós vamos poder oportunizar muitas vagas de trabalho. Olha, 1º de agosto o leilão, até o final do ano a assinatura dos contratos, detalhes de assinatura dos contratos e 5 anos a gente tem então a construção completa. Eu tenho certeza que a partir de agosto, aí sim, nós vamos ter o cronograma exato para que ao longo dos próximos anos nós tenhamos esse sonho transformado em realidade. O método, né, a metodologia de construção, dificilmente a gente vai usar alguma coisa muito diferente do que tem aqui. Então foi ótimo a gente conhecer o sistema e o desafio que nós temos lá, que é de trocar o pneu com o carro andando. A gente não pode parar o porto, né? E então essa questão operacional talvez seja a grande questão, que é um problema que eles não têm aqui. Como é uma obra totalmente diferente, uma coisa inédita no Brasil, é uma forma da gente ter uma experiência de conhecer um novo negócio, de ver como que estão sendo feito a manutenção principalmente, porque não vai ser só executar a obra, depois você vai ter que acompanhar isso durante um período, é uma concessão durante um tempo, tem que acompanhar a manutenção, tem que ver como que isso é feito, e serviu muito para poder esclarecer todas as dúvidas que a gente tinha com relação a isso. Um dos motivos principais dessa viagem é a gente olhar a desembocadura, né, a entrada, o portão do túnel, né, justamente para a implantação, né, em área urbana, toda a movimentação de equipamentos, os canteiros, né, então tudo isso vai ser planejado, existem já terrenos já levantados pelo próprio governo do estado, governo federal para tudo isso, mas realmente é uma situação bastante complexa, então nada melhor do que a gente ver aqui em loco para a gente poder lá na frente resolver essas questões junto com a execução da obra, que é fundamental para o dia a dia da cidade. E quando você vê o grau de importância que dois países estão dando para todo esse fluxo de veículo, de comércio e desenvolvimento dos dois países, a gente entende o quanto que mais é importante Santos. Nós temos uma movimentação maior do que eles terão aqui, né? Tomada de decisões, tendo uma perspectiva de grandeza, acaba nos colocando esse desafio, por um lado, mas vendo que é possível fazer. Quer dizer, se outros países estão fazendo algo muito mais grandioso, me parece que o Brasil tem todas as condições de realizar essa importante obra esperada já pela região há mais de 100 anos. É uma obra que se situa na fronteira do conhecimento humano.
seja algo fantástico, maravilhoso. No Brasil, nós temos a oportunidade de construir uma obra bem menor que certamente trará a toda a região um grande progresso. Nossa equipe aproveitou a viagem para registrar um pouco do cenário das cidades visitadas. Assim como a comitiva foi buscar referências e a experiência em projetos que já estão em andamento, é possível também observar outros aspectos que podemos trazer para a Baixada Santista. Um lago bem no centro da cidade é um dos cartões postais de Hamburgo. Prédio histórico e prédio moderno lado a lado. Passado e presente caminham juntos, pensando no futuro. Vias mais largas, ciclovia, calçadas espaçosas, arborização, gramado. É assim o entorno da estação ferroviária de Hamburgo. A segunda maior cidade da Alemanha recebeu em 2019 o Prêmio Unesco pela Formação e o Desenvolvimento Sustentável. Mês que vem vai sediar mais uma conferência de sustentabilidade. Ao pisar aqui, dá vontade de desacelerar para aproveitar mais cada cenário. O cuidado diário, a preocupação com a estética, tudo isso funciona como um colírio. Indo para a Suécia, vamos dar uma volta por Malmo. A ponte, que parece novinha, já tem 25 anos de uso. Por aqui, praças grandes e limpas. O jardim bem cuidado e com cores vivas torna o local ainda mais agradável. O último ponto de parada é Copenhague, a capital da Dinamarca. O local é puro charme. Canal rodeado por casas coloridas, bares, restaurantes, e quem está aqui ainda pode passear de barco. São espaços convidativos que atraem moradores e turistas, gera emprego e movimenta a economia. Reflexo de investimentos em educação, cultura, infraestrutura, preocupação com o bem comum. O dia está acabando e você pode pedalar com tranquilidade para voltar para casa ou aproveitar mais deste lugar. A Baixada Santista tem uma geografia parecida, mas as decisões do passado impediram o desenvolvimento de locais assim por aqui e, consequentemente, das pessoas. Que estas imagens possam servir de inspiração para construirmos um lugar bem desenhado e cercado pelas belezas naturais e arquitetônicas.